Boa noite, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Que a graça do Altíssimo te encontre nesta noite, que a paz do nosso Jesus te alcance nesta noite. Amém? Onde você estiver, que o fluir do Espírito te envolva, que o fluir do Espírito Santo de Deus te encontre. Aleluia. Salmo 91, capítulo 2, 91, versículo 2, diz assim: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Deus meu em quem confio, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza em quem confio. Às vezes nós nos apoiamos tanto em algumas coisas, em algumas pessoas, e a nossa fortaleza, ela é Jesus. A nossa fortaleza está em Jesus. A nossa força, ela vem de Jesus. O nosso recomeço vem de Jesus. O nosso levantar vem de Jesus. A nossa fortaleza, ela vem de Jesus. E o salmista diz assim: Tu és o meu refúgio, quando ninguém mais é o meu refúgio, quando as palavras não me refugiam, quando os abraços não me refugiam, Tu és o meu refúgio. Quando as palavras não me confortam mais, Tu és o meu refúgio. Quando a dor é maior do que a minha esperança, Tu és o meu refúgio. Deus meu em quem confio, minha fortaleza. Deus meu em quem confio. Nos jogamos nos Teus braços nessa noite, Deus. Deus meu em quem confio. Nos jogamos em Teus braços nessa noite. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele
recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei consolo em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. E se eu passar pelo vale, acharei consolo em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Deus meu, em quem confio. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte. Deus meu, em quem confio, em quem eu posso me jogar nos teus braços. Deus meu, em quem confio, em quem tem as palavras certas para minha angústia e para minha dor. Deus meu, em quem confio, onde eu vou fraco e caído e o Senhor me fortalece, me renova, me restaura. Deus meu, em quem confio, onde as palavras vão antes de mim, onde as palavras chegam antes do meu vocabulário, onde as palavras chegam antes do meu falar. Deus meu, em quem confio, aquele que sabe o que eu estou sentindo sem que eu diga nada.
Recaio em Ti, recaio nos Teus braços nesta noite. Recaio na Tua graça, recaio no Teu amor, Jesus. Aleluia. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei consolo em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Estamos guardados em Deus. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós vamos para os braços errados, nós esquecemos disso. Mas há um lugar em Deus para nós, há um lugar seguro em Deus. Quando nós não queremos dizer nada a ninguém, quando nós não queremos nos abraçar com ninguém, nós queremos Ele. Meu refúgio, minha fortaleza, Deus meu em quem confio. Recaia nos braços do Senhor nesta noite. Fique lá nos braços dele nesta noite. Recaia nos braços do Pai nesta noite. Recaia nos braços dele. Às vezes é isso que você está precisando. Às vezes você acha que está precisando de tanta coisa. Às vezes eu sinto que eu preciso de tanta coisa. E na verdade eu preciso recair nos braços dele. E aí eu saio de lá renovada, eu saio de lá preenchida, eu saio de lá completa. Nele. Enquanto neste momento eu estou nos braços do Pai, tudo vai se resolvendo, tudo vai passando, tudo vai se ajeitando, porque o Espírito age enquanto eu estou nos braços dele. Enquanto eu estou ali em silêncio nos braços do Pai, Ele está cuidando de tudo. Então se derrame nos braços do Pai. Lá tem um lugar para você. Lá tem um lugar para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Igreja amada de Jesus, é um prazer estarmos aqui novamente juntos para compartilharmos mais do amor de Deus, para compartilharmos mais o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Irmãos, pessoalmente eu tenho recebido tanto nesses cultos. Os cultos desse final de semana, em especial, sexta, sábado, domingo. Nossa, como Deus tratou comigo. Como eu fui alimentada, como eu me joguei nos braços do Senhor, como Deus falou. E eu espero que em nome de Jesus essa noite não seja diferente. Que Deus fale muito na sua vida, fale muito no seu coração. Deus tem umas coisas preciosas para as nossas vidas, irmãos. Deus tem coisas preciosas para as nossas vidas. Só que nós às vezes não percebemos isso porque nós estamos presos a alguns protocolos, nós estamos presos a quem está pregando, a quem está ministrando, se o louvor eu gosto ou não, se ele me envolve ou não. Então te convido nesta noite a um desafio que serviu muito para minha vida, inclusive para o que o Senhor tivesse liberdade para ministrar essa palavra que vai ministrar agora. Escute Deus. Só escute Deus. Esquece que tem uma pessoa aqui na sua frente, que tem alguém falando. Escute Deus. E eu falei com Deus, Deus, olha que experiência maravilhosa. Quando a gente começa a tampar os nossos ouvidos para alguns ruídos, quando nós escutamos Deus falar, como que Deus fala? Às vezes você fala assim, nossa, mas aquela palavra não falou comigo, é uma palavra tão comum. Mas quando os seus ouvidos não estão em quem está falando, mas está em Deus, você escuta Deus ministrar várias coisas múltiplas ao mesmo tempo em você. Ele te prepara muito, é muito bom.
Então, que em nome de Jesus hoje não seja diferente. E o Senhor toque o seu coração. Amém? Irmãos, a verdade é o que eu venho compartilhar com os irmãos essa noite. É uma experiência que Deus me deu, mas Ele disse que Ele vai concluir em breve. Então, assim, é mais que pela fé. Às vezes nós ficamos assim, pensando, e é por aí mesmo que nós devemos pensar. Deus, eu tenho que viver isso. Deus, eu não posso falar algo que eu ainda não experimentei. Eu não posso falar algo que eu ainda não estou vivendo. E quando Deus deu a orientação dessa palavra, eu falei, Deus, e agora? Eu vou viver isso neste momento? E Ele falou que Ele vai trazer um tratamento que eu vou viver isso e em breve Ele vai concluir, em nome de Jesus. Mas com você pode ser diferente. Com você, Deus pode fazer tudo hoje. Amém? Eu convido você que pode, irmãos, desculpa, mas eu tô com minha garganta bem dolorida, por isso que tá ruim para falar, mas eu vou tentar ser mais clara possível. Nós vamos ler o livro de Gênesis. Nós vamos ler dois textos hoje. Primeiro está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, 2 e 3, que é o versículo mais conhecido da Bíblia. E eu sempre falo para as pessoas que se eu nunca tivesse escutado o Evangelho, se eu já tivesse escutado somente esse texto, seria o motivo para eu me converter ao Senhor. Mas vamos lá ver o que Deus quer pra gente nesta noite. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 diz assim: No princípio Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Esse é o primeiro texto. E o segundo texto está no livro de João, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3. João está lá no Novo Testamento. Então, no livro de João, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse é um texto maravilhoso também. Nada do que existe teria sido feito. Amém? Então, essa mensagem ela é muito direta, irmãos. Então, só para explicar um pouquinho por que a leitura desses dois textos. Lá no livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, que está contando sobre a criação do universo. Ali está detalhando o que Deus começou a fazer. Não é um livro que seja novidade para ninguém. Até mesmo os ateus já leram ou já ouviram falar deste texto. E ali conta a história da criação, o que Deus começou a fazer, e a palavra de Deus vai dizendo que, pelo menos por uns 10 versículos, disse Deus, e disse Deus. E ali foi surgindo o universo. Olha, diferente da Patrícia, eu não entendo nada desse negócio das galáxias, das estrelas, porque ela explica sobre isso muito bem. Não é a minha vibe, eu não entendo nada disso. Mas nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa criação. Deus começou a criar o universo e a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E eu gostaria que você tentasse acompanhar isso na sua imaginação mesmo, mas não usando só o seu intelecto, usando a sua fé. Eu gostaria que você tentasse imaginar um lugar escuro, vazio e silencioso. Um vácuo mesmo. Um lugar onde nada existia. E ali só tinha Deus. Algumas pessoas defendem outras teorias da construção do universo, mas nós estamos aqui para afirmar e admitir que Deus é o Criador. E ponto. Então é essa a teologia que nós pregamos. Nós pregamos Jesus Cristo, nós pregamos o Deus Altíssimo, um Deus Criador, um Deus que criou o céu e a terra. Nós cremos que nós viemos do pó pelas mãos do próprio Deus e que Ele soprou em nós um fôlego de vida. Então, para você continuar assistindo este culto, você tem que estar nessa fé aí. Amém? Então, vamos lá. Então, tudo escuro.
um silêncio, não havia nada, só Deus. Porque Deus, ele é a eternidade. Deus, ele não tem um princípio, ele é o princípio, o meio e o fim, ele é a eternidade. Então nada explica como ele surgiu, quem veio antes dele, quem o criou, não existe isso. E não tente pensar sobre isso, não tente imaginar isso, porque nós cremos no mistério, é a nossa fé que nos leva até este lugar. Amém? Então existia Deus e nada mais. E aí a Bíblia diz que não tinha nada e de repente Deus ali movia pelo Espírito Santo as águas na face da terra. Só que a gente começa assim, qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz. Não é isso que a gente aprende? É a luz. Deus disse, haja luz, e houve luz no céu, dividindo ali as trevas e a luz. Só que antes do haja luz e haja firmamento e tudo que houve, antes disso acontecer, aconteceu algo extraordinário que nós não detalhamos. Antes do haja de Deus, antes da luz acontecer, houve um som no céu. Houve um som no céu. Houve um som na eternidade. Porque se a Bíblia diz que não tinha forma, era vazio, era escuro, era silencioso. Desculpa. E de repente, no meio dessa escuridão, no meio desse vazio, o universo estremece com uma voz: haja. O universo todo estremece e aquela escuridão vai se esvaindo com um som estrondoso pela eternidade. Haja. Irmão, só de pensar nisso, meu corpo arrepia. Um lugar escuro, sombrio, em silêncio, não havia um ser vivente. Havia Deus. E de repente, no meio daquele nada, de repente, um som. Haja. E aí as coisas começaram a existir, e aí veio as estrelas, e aí veio o mar, e aí veio toda a criação, até chegar o homem. Haja. Mas a primeira coisa que veio da eternidade antes da luz foi o quê? O som de Deus. E o tema da ministração desta noite é: Deus libera um som sobre a terra. Deus libera um som sobre a terra. E o primeiro som que ele liberou foi o haja, e de repente as coisas começaram a surgir, as coisas começaram a acontecer. E ele foi criando, e aquele som estrondoso da eternidade começou a mudar as coisas. O que era informe e vazio começou a ter forma. O que não existia, ele trouxe a existência. E imagina aquele som poderoso na eternidade. Haja. E disse Deus: haja. E disse Deus: aconteça. E disse Deus: sim. E disse Deus: é agora. E disse Deus: é hoje. E disse Deus: eu determino. É a minha palavra. E agora vamos caminhar mais um pouquinho lá para o livro de João. Lá no Novo Testamento. Aí já tem Jesus. E a palavra de Deus diz que ele era o verbo. E o verbo era Deus. Então João começa a dizer isso. No princípio era ele, a palavra. O que era o verbo? A palavra, que é a palavra de Deus. Então, no momento em que Deus começou a extrair um som sobre a terra, veio a palavra sobre a terra. O verbo sobre a terra. E as coisas começaram a acontecer. E veio o verbo sobre a terra. Haja. Haja. E aí João vem pelo Espírito Santo entendendo que Jesus veio daquele verbo, que naquela criação, naquele início, Jesus estava lá.
João está aqui anunciando Jesus como filho de Deus, como legítimo filho de Deus, mas ele entendeu pelo Espírito Santo que Jesus estava lá no haja, que o verbo que se fez carne em Jesus estava lá no haja. Aí ele aponta para a Trindade. Aí ele já começa a dizer ali que o Deus Trino fez tudo acontecer lá no som, quando ele liberou um som sobre a terra. Ele liberou primeiro um som sobre a terra e as coisas começaram a acontecer. Então eu vou ler novamente o livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, qual que é o princípio? Nós entendemos o princípio quando Deus disse haja. Porque antes desse haja, antes desse som sobre a terra, não tinha nada. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. E era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então, o Espírito ministrou em João que tudo que, desde o haja, desde o som do céu, desde aquele som poderoso do céu, tudo foi por causa de Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, ele já começa essa história, João começa a anunciar Jesus como filho legítimo de Deus, diz assim, olha só, o cara estava lá na eternidade. Antes que eu e você nascêssemos, antes que nós existíssemos, ele já existia. E antes de chegar esse momento que eu estou falando com vocês, ele já sabia o que ia acontecer. Ele estava na eternidade e ele está lá desde o princípio. O verbo sobre nós. O verbo é a palavra de Deus. O verbo sobre nós. Então João parece confuso a leitura desse primeiro capítulo, mas não, João foi movido pelo Espírito para ministrar sobre as pessoas. Olha aqui, que argumento que você tem. Que desconfiança que você tem de que ele estava na eternidade, que ele é o princípio, que ele é o alfa e o ômega. Deus liberou um som sobre a terra e aí tudo começou. E aí tudo começou. E aí você fica pensando assim, olha, vamos lá. Deus disse, haja luz e houve luz. E foi dando sequência. Foi dando sequência. Então, irmãos, o que nós precisamos entender nessa noite é o seguinte. Tudo que acontece na nossa vida, que somos escolhidos do Senhor, que estamos no plano perfeito de Deus, as coisas não acontecem aqui na terra, elas não acontecem nas nossas vidas sem antes sair um som do céu. Sem antes ser liberado um som do céu. Antes que tudo existisse. Primeiro veio o som. No vácuo, no vazio, não tinha nada. Mas antes da luz chegar, veio um som do céu. Então Deus derrama um som sobre a terra. Deus libera um som sobre a terra. Guarda isso que você vai entender o que Deus está querendo te falar. E de repente, aquele som sobre a terra faz com que as coisas começam a mudar. E aí, Deus vai seguindo na construção da humanidade. Só que no começo estava tudo muito tranquilo. Haja luz e houve luz. Que haja o firmamento e houve firmamento. Só que depois veio a humanidade. E Deus continuou falando. E Deus continuou liberando um som do céu sobre a terra. Deus continuou liberando um som do céu sobre a terra. Deus continuou falando. Tá, e aí? Aonde você quer chegar com essa palavra poética, com Gênesis 1 que todo mundo conhece? Irmãos, não é uma palavra poética, é uma revelação daquilo que Deus quer te dizer nessa noite. Se Deus libera um som sobre a terra, Ele libera um som sobre a sua vida hoje. Ele libera uma voz sobre a sua vida hoje. E eu fiquei tentando imaginar, Deus, imagina um silêncio, um vazio, nada acontecendo e de repente um som. Haja! Não dá nem para simular, porque o universo estremeceu entre a divisão de luz e trevas, com uma
palavra, haja. Com uma palavra, o universo se dividiu e dividiu o céu e a terra. Com uma palavra, com um som do céu. E a primeira coisa que Deus quer dizer para nós essa noite é o seguinte: eu não perdi o controle. Você está achando que eu comecei a criação de tudo com uma palavra apenas? E agora você vem com a sua vida simples, que para mim é simples, dizendo que eu perdi o controle? Eu estou liberando para a sua vida uma palavra. Eu estou liberando para a sua vida um som do céu, só que você não está me ouvindo. Você não está me escutando. Quando eu disse, haja luz, o céu ouviu a minha voz e houve luz. Quando eu disse, haja firmamento, a terra se firmou ao som da minha voz. Mas você não está me ouvindo. Quando eu disse, haja os animais e as espécies, tudo começou a surgir, porque eles me ouviram e eu criei todas as coisas com uma palavra. Mas você não está me escutando. Eu continuo falando. E eu dividi o céu e a terra, e eu criei todas as coisas, e eu trouxe Jesus, e eu trouxe determinação do céu até você chegar aqui. E agora, você não está me escutando. Você não está dando ouvidos àquilo que eu quero te dizer. Por isso que as coisas estão tão difíceis. Desde a eternidade, Deus é Deus. Não há como nós mensurarmos, não há como nós pensarmos, não há o que estudarmos, não há Big Bang que explique isso, não há explosão num planeta que explique isso. Acontece que ele dividiu o céu e a terra. Acontece que todas as coisas foram feitas, como diz a palavra de Deus, por causa de Jesus, para ele. E é esse Deus mesmo que perdeu o controle da nossa vida? É esse Deus mesmo que pode perder o controle da nossa situação? Você não está me escutando. O universo estava em silêncio para me ouvir. E aí eu disse, haja, e ouve. Toda a criação, a palavra de Deus diz assim, que toda a criação, os montes se abalam, a terra se abala, os mares se revoltam com o som da tua voz. Os mares se agitam, o mar abre no meio para o povo passar com o som da tua voz. Toda a criação se prostra, diz a palavra de Deus. Toda a criação se dobra. Todo joelho se dobra, toda a existência, todo ser vivo se prostra ao som da tua voz. O inferno reverencia e estremece ao som da tua voz. Yerabaçô, yerecandarás. Yerecandarabaçô, yerandarás. E quando ele diz que toda a criação o escuta, nós estamos tão distraídos e tão distantes que nós não escutamos. E aí quando ele fala assim, haja para a sua vida, não acontece porque você não está ouvindo, porque você não está escutando. Porque eu não estou escutando. E aí Deus fala pra gente assim, olha, eu não perdi o controle não. Eu tenho o controle da eternidade. Antes de você, durante você, depois de você, eu continuo sendo eterno. Eu continuo tendo domínio no céu, na terra, debaixo da terra e em tudo que nela há.
E aí ele liberou o haja e as coisas começaram a acontecer. E aí ele liberou um som do céu para criar. E aí ele liberou um som para colocar ordem na terra. E aí nós chegamos. Quando ele começou a liberar um som de haja, o que estava acontecendo? Ele estava colocando ordem naquele vácuo, naquela escuridão. Ele estava colocando ordem na casa. E aí aqui vem o dia, aqui vem a noite. Ali os animais que vão ficar no mar, os animais que vão ficar na terra, o céu, as estrelas, a noite e o dia, os homens, as plantas, as espécies. Deixa eu colocar a ordem aqui. E aí nasce o sol e põe o sol. E nasce a lua e dorme a lua. E vem as estrelas e cobre o céu. Tá em ordem? O meu universo está em ordem? Sim, porque o universo treme diante da minha voz. Porque o universo se abala ao ouvir a minha voz. E aí, Deus quer colocar ordem na nossa vida. E aí Deus quer colocar ordem nos nossos sentimentos, que é muito menor do que o universo. E Deus quer colocar a ordem na nossa pequenez, que é muito menor comparado ao que Ele criou no universo. E aí Ele diz assim, deixa eu colocar a ordem aí em você. Deixa eu colocar a ordem no seu coração, deixa eu colocar a ordem na sua mente, deixa eu colocar a ordem nos seus planos, deixa eu colocar a ordem na sua vida, deixa eu colocar a ordem na sua casa, deixa eu colocar a ordem no seu ministério. E Deus está falando, e Deus está falando, e Deus está falando. E nós não estamos escutando. Deus libera um som do céu sobre as nossas vidas e nós não estamos ouvindo. E aí nós dizemos assim, Senhor, ao som da tua voz, todo o universo se prostra em nós. Ao som da tua voz, tudo estremece em nós. Ao som da tua voz, tudo acontece, Senhor, em nós. Então nós somos indivíduos isolados, dos quais agora eu quero ouvir Deus e outrora eu não quero ouvir Deus. E Deus continua falando. E Deus continua falando. Ele sempre arrumou um jeito de falar com o povo. Ele levantou profetas, ele levantou sacerdotes, ele estipulou sacrifícios na época do Antigo Testamento, ele estipulou ofertas, ele usou até simbologias de objetos para que aquele povo pudesse entender e se entregar e conversar com ele. Deus continuou falando com a humanidade. E a palavra diz que ele não toma as decisões, apesar dele ser Deus, sem antes comunicar os seus profetas. Então Deus sempre fala antes de agir. Sempre. Para coisas boas ou para coisas não tão boas, que a gente acha que não são tão boas, ele sempre usa os profetas. Ele usa a palavra, ele usa a exortação, ele usa o louvor, ele usa a adoração, ele usa de várias formas para falar com o seu povo. Deus sempre vai liberar a palavra antes de agir. Ele sempre vai liberar a palavra antes de agir. Lembre-se disso. Antes da luz veio a palavra. Veio a ordem. Veio a palavra de ordem. Haja. Só que nós estamos num momento em que nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Ah, mas como assim não estou ouvindo a voz de Deus? Por causa dos ruídos. Porque nós estamos presos aos ruídos, nós estamos presos às outras vozes. Nós estamos presos às vozes da incredulidade, nós estamos presos a vozes da insegurança, nós estamos presos às vozes das outras pessoas,
Nós estamos presos à voz do desânimo, nós estamos presos à voz da tentação. Tantas vozes nós estamos ouvindo. A voz do desânimo, a voz da incredulidade, a voz da tentação, que todo dia sopra nos nossos ouvidos, todo dia sopra nos nossos ouvidos. Mas a palavra de Deus diz em Ezequiel, no capítulo 43, o versículo 2, que a voz de Deus, Ezequiel teve uma visão, e ele fala assim, olha, o som da voz de Deus é um som de muitas águas. É um som de muitas águas. Ezequiel começa a tentar explicar que som era esse. E aí ele diz assim, era um som de muitas águas. Já parou perto de uma cachoeira e tentou conversar debaixo de uma cachoeira? Som de muitas águas. Foi a maneira que Ezequiel conseguiu de tentar se aproximar daquilo que ele tinha visto e daquilo que ele tinha ouvido. Que o som da voz de Deus era um som como de muitas águas. E sabe por que é tão alto, tão estrondoso, tão magnífico, tão... Para ver se consegue sobressair aos outros ruídos. Para ver se consegue sobressair ao som da incredulidade, para ver se consegue sobressair ao som do desânimo, ao som das tentações. A voz dele tem que ser mais alta. Como som de muitas águas. Som de muitas águas. Tipo, eu estou falando com você. E aquele som de muitas águas. Muitas águas. Do qual você não consegue ouvir mais nada, mais ninguém, mais nenhum barulho, mais nenhum ruído, somente ele. Imagina um universo vazio, em silêncio. Então, nesse momento que havia aquele silêncio na terra, o haja de Deus, ele aconteceu. Quer saber se realmente houve uma explosão cósmica? Deve ter havido sim, sabe como? Um som da tua voz. A explosão que eu prego e a explosão que eu acredito é o som da voz de Deus sobre o nada, fazendo tudo existir. Essa é a explosão que eu acredito. Essa é a explosão que eu acredito e é a explosão que eu vou pregar todos os dias da minha vida. Haja luz e houve luz. E aí ele criou um universo com as palavras. E aí ele chama Jesus, o verbo se fez carne, ou seja, pelo poder da palavra, ele é a palavra, é sobre a palavra, eu estou liberando um som do céu, e agora a palavra que eu liberei do céu, ela se tornou Jesus, e agora Jesus vive dentro de você, e agora a palavra tem que estar dentro de você. E mesmo Deus falando, irmãos, olha, eu sou cristã desde que eu nasci. Então, assim, digamos que eu já tenho uma bagagem em relação a essa questão eclesiástica de estar na igreja, de ouvir as pessoas, de ouvir palavras, de ouvir pregação. Mas eu estou numa fase, assim, de uns anos pra cá, que eu nunca percebi Deus falar tanto igual ele fala com essa geração. Tá acontecendo o que Joel profetizou. As crianças estão profetizando, os velhos têm sonho. Irmãos, o que tem de gente, Deus me deu um sonho sobre a sua vida. Que de gente sonhando com o Apocalipse, e criança profetizando, e criança sendo batizada no Espírito Santo, e as pessoas tendo revelação da palavra de coisas que nunca ninguém nem pregou, de coisas que ninguém nunca disse na vida. Tá acontecendo agora na nossa geração. Deus está falando, e falando muito. Falando muito, falando muito, falando muito.
Deus está falando sim. E aí, contradizendo a isso, a gente também se depara com a mesma geração dizendo assim, Deus não fala comigo. Eu nunca senti Deus. Por que você tem vontade de chorar? O que acontece? O que move você para desabar desse jeito? Toda vez que você escuta uma música, você está ouvindo uma pregação? Eu não sinto Deus, eu não sei o que é isso que as pessoas estão dizendo, que está acontecendo. Mas os seus ouvidos, eles estão esperando a voz do céu? Ou os seus ouvidos estão antenados aos ruídos? Seus ouvidos estão antenados aos ruídos, aos convites, às tentações? Seus ouvidos, eles estão antenados àquilo que você quer para sua carne? Então você não vai sentir Deus, não. E uma outra realidade que nós precisamos admitir é que é o seguinte: a palavra de Deus, ela não traz confusão e não traz incoerência. A palavra diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo é a palavra. E tem pessoas querendo ouvir Deus falar fora da palavra. Irmão, se o recado de Deus, se o sonho de Deus, se a revelação de Deus, se a testificação de Deus não tiver baseado na palavra, Deus não falou com você. Em nome de Jesus, tenha discernimento. Se alguém chegar para você profetizando, se Deus te der um sonho, se alguém disser alguma coisa, se você quiser alguma resposta de Deus, tem que estar baseado na palavra, porque senão tudo isso que nós falamos e tudo isso que está escrito é nulo. Deus fala pela palavra. Tudo, profecias, testemunhos, pregadores, o que você escutar tem que estar baseado na palavra. Se não estiver baseado na palavra, não é Deus falando. O único meio de testificar aquilo que Deus está te dando um recado ou trazendo para a sua vida é na palavra. Tem que testificar na palavra. Porque se estiver incoerente com a palavra, irmãos, não é Deus falando contigo, não. São os conselhos, é o seu subconsciente, os achismos, são as opiniões próprias. Reveja aí o que você tem escutado, porque uma coisa, se você ouviu Deus, então tá tudo na palavra. Presta atenção nisso. Porque se você recebe um conselho ou uma direção de alguém, de um líder, de um pregador, o que for, que não está condizente com a palavra, isso não é de Deus. Não tem jeito. Então nós vivemos essa geração ansiosa, essa geração imediatista, que elas querem ouvir, elas querem que aquilo seja uma verdade. Às vezes Deus não falou nada e ela quer tanto ouvir aquilo que aquilo se torna uma verdade absoluta. Mas isso vai se frustrar. E não vai acontecer. Pior ainda. Pior do que se frustrar é não acontecer. Você ficar aquilo na vida inteira tentando, imaginando, esperando e aquilo não acontecer. Então, a nossa base é a palavra. E Deus continua falando. Deus continua falando e falando muito. Irmãos, olha, eu não tô aqui para fazer propaganda do Templo do Altíssimo, embora seja uma igreja amada, da qual eu tenho muito amor, muita reverência dos meus líderes, dos meus pastores. Não estou aqui para isso. Mas nós já gravamos até ontem 212 cultos. Desde o dia 20 de março. Então nós tivemos 212 oportunidades e Deus falou 212 vezes. Aí você pensa assim, nossa, em 7 meses e meio Deus falou tanto assim comigo. E onde que eu tava que eu não prestei atenção nisso?
Eu não estou fazendo propaganda da igreja. Eu estou dizendo que Deus está falando todos os dias. Ele está liberando um som do céu todos os dias. E aonde nós estamos? E que ruídos nós estamos prestando atenção que está atrapalhando nós ouvirmos a voz de Deus? Deus está falando. E muito. Deus está falando. E muito. Ele não deixa ninguém desamparado, irmãos. Ele ministra. Não, a palavra não falou comigo hoje. Mas o louvor falou. Você não sai do culto sem Deus falar. Você, às vezes, às vezes, que não quer ouvir. É só isso aqui, ó. Tampar os meus ouvidos. Não, Deus, é pesado demais para mim. Não, Deus, isso daí não. Vamos falar disso em um outro momento. Isso é pesado demais para mim. Deus está falando. E falando. E falando. E liberando o som do céu. E liberando o som do céu. E mesmo com todas as vozes que Deus tem liberado do céu para as nossas vidas, nós ainda dobramos os nossos joelhos e dizemos assim: Deus, esqueceu de mim? Deus, o Senhor perdeu o controle da minha vida, o Senhor perdeu o controle da minha casa? Que isso? Ele é o Criador do universo. A palavra diz que antes de tudo existir, ele não tem início, ele é a eternidade. E então, não, daí Deus responde para você assim: não, para mim então é fácil eu criar o universo com uma palavra, mas falar com você é mais difícil, porque você não está escutando. Olha só o que diz lá no livro de João, capítulo 8, versículo 47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Pesado, né? Mas se você é de Deus, se você pertence a Deus, quem você tem que ouvir? Deus. Para um pouquinho para pensar se o que está acontecendo na sua vida ou se as coisas que você está escutando estão condizentes com o que Deus faria, o que Deus diria sobre você. Se é Deus mesmo que está fazendo isso aí. Antes de você questionar, antes de eu questionar, pergunta para Ele: Deus está nesse negócio aí? Fala comigo. E quando os seus ouvidos estiverem atentos à voz de Deus, o que vai acontecer? Ele vai falar com você. Mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Irmãos, queira experimentar. Queira experimentar, porque é algo... Dá vontade, assim, às vezes a gente fica assim, a gente quer ir pra glória e tal, dá vontade de pedir pra morrer. Dá sim, dá vontade de pedir assim: Deus, me leva de uma vez, me leva agora, pra eu não perder essa oportunidade e isso aqui acontecer todo dia. Porque talvez eu nunca mais vou viver isso, então me leva de uma vez pra eu não perder isso. Porque quando o seu coração, os seus sentidos, eles estão voltados pra Ele, e Ele fala. Ele fala. E Ele até te cutuca, tá? Ele fala assim: eu estou falando com você. E aí nós erguemos os nossos braços e dizemos: o céu estremece com o som da tua voz, mas os nossos ouvidos e o nosso coração, não. Uau! Vai treinando a ouvir a voz de Deus. Vamos nos doutrinando a ouvir a voz de Deus. Deus tem liberado um som sobre a terra. Começa esse doutrinando, sabe por quê? Porque senão daqui a pouco a trombeta vai soar e você não vai ouvir. Porque, vem de Deus, você não está acostumado a ouvir o som do céu. Você não está acostumado. Então vai se doutrinando aí. Porque senão a trombeta vai soar e nós não vamos ouvir. Vai se doutrinando aí. Deus tem falado e tem falado muito. Deus se calou. O céu está de bronze. O céu está de bronze, o seu ouvido está tampado. Deus libera um som sobre a terra hoje. Deus libera um som sobre a sua vida hoje.
Irmãos, a palavra diz que é o único momento em que fala assim, fazei prova de mim, fala sobre dízimos e ofertas no livro de Malaquias, capítulo 3, que fala sobre isso, para fazer um voto com o Senhor, para fazer, né, sim, cobrar de Deus, digamos assim, alguma coisa. Mas, em outras palavras, se você crê mesmo, fala para Deus assim, Deus, eu quero te ouvir. Mas eu não quero ninguém. Eu quero que o Senhor diga. Eu quero ouvir o haja do Senhor na minha vida. Deus libera hoje um som do céu na sua vida. Deus libera hoje a voz do céu na sua casa. Deus libera hoje. Mas tira esse tampão dos seus ouvidos. Deus está falando com você. É a mesma coisa quando você está conversando com alguém e a pessoa está totalmente desinteressada. Dá pra você perceber no semblante, no jeito que a pessoa fica cheia de trejeitos para poder terminar com a conversa, ou mudar de assunto, ou atropelar aquilo que você está falando. É assim que a gente faz com Deus. Deus quer falar conosco naquele silêncio, naquele vácuo. E de repente a gente já chega no quarto para falar com ele, a gente vai atropelando ele, vai falando por cima dele, o Espírito Santo falando e a gente falando por cima dele. E não dá tempo dele falar. Quando ele criou o universo, havia um silêncio. E aí sim, aquela explosão magnífica. Haja. E aquilo que não tinha nenhuma forma e vazio começa a surgir dia após dia. Haja. Deus libera um som sobre a terra, sobre o seu ministério hoje. Deus libera um som sobre a sua adoração hoje. Deus libera um som sobre a sua adoração. Tem algumas pessoas que são mais comprometidas, que elas querem a aprovação de Deus. Elas querem... Deus, testifica se isso é seu. Já ouviu isso? A gente faz muito isso. Deus, testifica se eu estou te agradando. Deus, testifica se o Senhor aceita a minha dança. Deus, testifica se o Senhor aceitou o meu louvor. Deus, testifica se o Senhor se sentiu elogiado com o meu culto. Deus libera um som sobre a sua vida hoje. E hoje Deus vai testificar o seu ministério. Para de ficar perguntando para Deus toda hora. Hoje Deus libera um som sobre o seu ministério. Hoje Deus libera um som sobre o seu ministério. Deus te deu um ministério? Deus libera um som do céu sobre o seu ministério hoje. E vê se escuta Deus de uma vez por todas. Porque as coisas elas vão acontecendo, Ele vai te anunciando. Ele não precisou falar haja luz todos os dias, não. Ele deu uma ordem só, haja luz, e o sol nascia todos os dias e até hoje. E o sol se põe todos os dias e até hoje. Só teve uma vez na história em que Deus ordenou que o sol parasse por causa de um profeta, para honrar o seu povo e honrar o seu nome. Fora este dia, fora este momento, o sol não para. Ele nasce todos os dias e Deus não precisa ficar lá todo dia. Ai, tá na hora. Haja luz. Ai, meu Deus. Ai, 6 horas. Anjos, vamos trabalhar. 6 horas, 6 horas. Vem a noite, vem a noite. Vem estrelas, vem estrelas. Ele deu uma ordem na eternidade. Haja luz e ouve luz. E aí o sol obedece, nasce todo dia, se põe todos os dias.
E aí as águas, elas não cobrem a terra, porque Deus fez um firmamento. E enquanto Ele não disser que não vai cobrir a terra, as águas não cobrirão a terra. Enquanto Ele disser que ainda há um firmamento entre o céu e a terra, haverá um firmamento. Ele disse isso no início e ainda é. Ele não precisa dizer isso todos os dias. Então receba a voz do céu sobre o seu ministério de uma vez por todas. E deixa que todos os dias, todas as manhãs, as misericórdias dele se renovem sobre ti. Só presta atenção no que Deus está falando. Sabe quando as misericórdias de Deus vão deixar de nos renovar todas as manhãs? Quando a gente parar de escutar Deus. Quando a gente parar de escutar Deus. Quando aquelas águas, o som de muitas águas não começarem a não fazer mais sentido. Aí acabou. Aí acabou. O som de Deus estremece a terra, estremece a criação. Quando Jesus foi no inferno para pegar as chaves da morte e da vida, quando ele foi lá para pegar as chaves, ele chegou naquele lugar pisando firme, com aquela voz estrondosa, dizendo: Ele é a vida, Jesus ressurreto. Uma vez. Deus libera um som do céu sobre a sua casa hoje. Deus libera um som do céu para o seu coração aflito hoje. Você está ouvindo? Você está escutando? Deus é um Deus que fala e fala muito. Nós não servimos a um Deus mudo ou a um Deus que se recusa a falar. Ele fala e fala muito. E se você faz parte daquele grupo que pensa assim: Deus só fala comigo, Ele só fala com o outro, Deus não quer saber de mim, quer saber do outro. Por que que eu não sinto? Por que que eu não choro? Por que que eu não me prostro? Escuta a voz dele. Mas se você ficar focado na voz da incredulidade, da insegurança, do fanatismo, porque às vezes a pessoa fala assim: eu não vou ficar fanático, não vou me expor, não vou me expor ao jeito que eu me apresento diante de Deus, não, deixa só pra mim e pra ele. Então fica sem escutar. Com todo respeito, o problema é seu. Deus tem mais. E hoje Ele libera um som do céu sobre você. Deus não é um Deus de silêncio, Ele é um Deus que fala. Se nós tentarmos levar a nossa fé a conjecturar que não havia absolutamente nada, e desse nada sai um som estrondoso dizendo: haja! Que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. O que Ele quer fazer sobre as nossas vidas, Deus tem falado e falado muito. Se você estudar um pouquinho a Bíblia, vai lá ver como, dá uma lida lá. E vai dar uma estudada aí na vida dos profetas, como era difícil, árdua e era um ou outro. Se ouvia falar de um ou outro, se ouvia falar de um ou outro sacerdote da família tal, e não sei o que, os sacerdotes, alguns levitas, alguns profetas, eles tinham uma vida que tinha que ser totalmente consagrados a Deus, e eles tinham que se abster de muitas coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia, como nós temos o verbo dentro, como é a palavra dentro, quando é Jesus dentro, na nossa igreja, acho que, sei lá, dá para contar o quê? Uns 20 profetas? Uma igreja de 80 membros, dá para contar o quê? Uns 20 profetas? Se você contar 20 na Bíblia toda, você fica
É muito. E Deus não tá falando? É sério? E Deus promove cultos, porque tudo acontece por causa dele, porque ele quer. Deus permite cultos, Deus permite orações, Deus permite intercessão, Deus sustenta os intercessores. Irmãos, quer pagar preço. Igual ontem foi ministrado sobre nos colocarmos na brecha. Ser intercessor não é fácil. Se esse povo começa a esmorecer, acabou. Não fica um pastor de pé, não fica um líder de pé, não fica uma igreja sã. É Deus que dá esse sustento. Porque todo dia Deus sustenta esses ministros, Deus sustenta os intercessores, Deus sustenta aqueles que se dispõem a ficar na brecha com o som da sua voz. Para nós finalizarmos, talvez você já tenha ouvido a voz de Deus. Talvez você já tenha experimentado ouvir o som de muitas águas. E hoje isso não está acontecendo. E de repente te bate uma saudade. Uma saudade de ouvir um som de muitas águas. De repente te bate uma saudade de ouvir o som de uma voz. Mas tem que ser a voz dele. Mas tem que ser a voz dele. Porque a voz dele é irreconhecível, ela é incomparável. Incomparável. Então, se você perdeu isso, hoje Deus libera do trono o som do céu para você escutar de novo. E de novo. E de novo. E como a luz, o sol nasce e se põe todos os dias, nós vamos ouvir o som do céu todos os dias. Se quisermos, se os nossos ouvidos estiverem livres para ele, para ouvir o som de muitas águas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra realmente assim, como um recado de Deus para as nossas vidas. Não há o que inventar, criar, simular, exemplificar. Deus quer falar com você. Presta atenção no que Deus está falando. Ele está liberando um som do céu sobre a sua vida. Presta atenção. Não deixe que os ruídos falem mais alto do que a voz de Deus. Presta atenção no que Deus está falando. Valorize a voz de Deus. Eu estava lendo outro dia que de Malaquias, até que João Batista voltasse a falar do reino de Deus, Deus ficou 400 anos em silêncio. 400 anos sem o haja. 400 anos sem eu estou contigo. 400 anos sem eu te fortaleço. 400 anos sem eu estou aqui com você. 400 anos. E pela graça e pela misericórdia dele, ele não deixa nós ficarmos um dia sem ouvir a sua voz. Mas nós precisamos querer. Amém. Senhor, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos por esta palavra, Deus. Obrigada, Senhor, por chamar a nossa atenção e nós queremos realmente te ouvir, nós queremos e precisamos te ouvir. Nós nos distraímos com o som do mundo, nós nos distraímos com as vozes, com os convites, com os enfeites aos nossos ouvidos, com as músicas, com o som do inferno. Nós nos distraímos com tudo. Nós nos distraímos com o som das pessoas que querem opinar nas nossas vidas sem a tua direção. Mas que em nome de Jesus, que a sua voz sobressaia dentro do nosso interior, assim como a sua voz sobressaiu no universo e na eternidade para criar tudo e todas as coisas.
Em nome de Jesus, cada palavra, cada ministração, cada culto, que nós possamos valorizar aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Como o Senhor tem cuidado, como o Senhor tem nos amparado, como o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Nós te louvamos e nos ensina, Deus, a te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agradeço imensamente a presença de todos vocês, a companhia de todos vocês. Que Jesus Cristo abençoe sua semana, te guarde. Por enquanto, até na quarta-feira, nós teremos outra live às 19h30, até que nós possamos ir para o nosso culto presencial. Por enquanto, nós nos encontraremos aqui na quarta e na sexta-feira às 19h30. Amém? Graça e paz.